Bom, acho que a gente pode iniciar. Então, vamos lá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. A ideia, a princípio desse treinamento aí, eu fiquei em casa, né, matutando aí com os meus pauzinhos, falando, putz, eu precisava de uma forma de colaborar ou contribuir para o pessoal que realmente não está muito conectado aí na área de tecnologia, para a gente ter essa aproximação, né, tentar trazer aí para o universo de tecnologia, até porque o mercado está muito carente. E se a gente cada vez mais for formar o pessoal aí, a gente acaba preenchendo esses gaps que tem no mercado. Eu pedi para a Carla ela dar um salve para a gente aqui no início do treinamento, realmente para trazer essa positividade, essa energia aí de que a gente vai fazer um bom treinamento, o pessoal vai conseguir captar todas as mensagens aí e direcionamentos possíveis. A Carla ela é gerente, né, de TI numa das maiores empresas aí de mobilidade urbana, né, que é a Connect Car. Quando eu dei um toque nela, ela aceitou de primeira, falou, putz, é bacana, vamos lá, vamos tentar fazer com que o pessoal entre engajado, né, nesse treinamento. Então, ela é a Jedi lá da Connect Car. Então, queria que você desse um salve pro pessoal e passasse um pouco dessa energia aí, Carlinha. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradeço pra caramba aí o convite. Eu fiquei pensando nesse trabalho aí que o Rodolfo vem fazendo, né, de poder oferecer esse treinamento para as pessoas, principalmente de forma gratuita. Acho que é um trabalho muito bonito. Quando eu comecei lá no meu início de carreira, a gente não tinha essa oportunidade, então eu vejo isso, assim, é um trabalho sensacional e vocês que estão aqui estão tendo essa oportunidade e não desperdicem, porque, assim, falando um pouquinho do Rodolfo, né, não sei se vocês sabem, mas o Rodolfo trabalhou comigo na Connect Car, ele é um profissional totalmente atualizado, né, com relação à tecnologia, fez entregas super importantes aqui no nosso time, e é muito legal vocês terem essa oportunidade de aprender com um cara que está nativa no mercado, né? Então, não desperdicem, se dediquem, né? Hoje, assim, falando um pouquinho de números, né? 80% dos profissionais que têm formação técnica, eles conseguem se posicionar melhor no mercado, né? A gente fala aí que 30% dos profissionais que têm uma base técnica, eles têm melhores salários. O mercado está extremamente carente de desenvolvedores e desenvolvedoras, né? Vi que tem a Eveline aqui, super feliz de ter uma mulher. A gente tem uma carência enorme de contratar desenvolvedores júnior, pleno, sênior, mas principalmente júnior, onde a gente quer dar oportunidade, mas a gente vê também que os jovens, né, ou as pessoas que querem ingressar em TI não estão se preparando muito bem. Então, eu acho que esse treinamento que o Rodolfo vai dar para vocês, vai dar uma boa base para vocês conseguirem, né, ingressar aí no mercado de TI, e o mercado precisa de profissionais de técnicos de desenvolvimento. Então, se lá na frente eu um dia puder dar oportunidade para alguém que está aqui, né, que está fazendo esse treinamento, aí eu acho que a gente fecharia com chave de ouro. Então, não desperdicem essa oportunidade. E o que vocês precisarem aí de dúvida de carreira, se quiser, putz, conversar comigo para conhecer um pouco da minha história, puta, tem meu perfil lá no LinkedIn, vocês fiquem à vontade para me chamar lá, e à medida que eu for tendo tempo, vou respondendo todo mundo. Show Acho que de é isso, bola. Rod. Show, arrebentou, hein? Acho que você não precisa fazer aquele curso de oratória, mas não, hein? Preciso sim, gente. Sou péssima para falar com turma, assim, Mas mas a é, gente se é supera. ao vivo, né? A gente improvisa, né? Mas, ô, Carlinhos, muito obrigado aí pela presença de coração. Realmente eu não quero tomar seu tempo aí, mas fique à vontade para acompanhar os próximos vídeos também, o treinamento, se você quiser participar também, fique à vontade, tá bom? Tá bom, gente? Obrigado e se dedique mesmo, porque vai fazer a diferença na vida de vocês, viu? Eu não tive essa oportunidade e eu sei o quanto me fez falta, né? Eu trilhei, fiz minha jornada, mas com mais dificuldades. Então, quem está aqui hoje tem a oportunidade de ter um caminho muito mais tranquilo, muito mais fácil, tá? É isso aí. Beleza. Boa noite. Um Muito beijo a obrigado. todos, viu? Prazer. Até mais. Valeu, obrigado, Tchau, hein? tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, conseguiu pegar a energia? Acho que vai ser legal o treinamento, hein? Opa, tem tudo para ser sim, bom. Show de bola. Beleza.
Bom, então o recadinho, né, que eu comentei é, alguém bateu uma dúvida, não se hesite aí realmente em levantar a mão. É importante você interromper mesmo no momento certo para poder a dúvida ser sanada na hora certa. Não espera eu terminar um ciclo de raciocínio, não, senão depois a gente acaba esquecendo. E a ideia é o que eu falei mesmo, a ideia é a gente começar aí com o pé direito. Eu vou tentar transmitir toda a bagagem aí que eu aprendi nos últimos 15 anos aí e tentar lapidar cada um de vocês aí para o rumo que cada um também procura seguir, né? Eu não vou formar aqui 10, 15 desenvolvedores, eu vou formar um profissional de TI, seja ele analista ou de qualidade ou de infra ou o que for. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu tirar essa tela daqui. Bom, treinamento Step One, o nome já diz tudo, né? O passo 1 é o primeiro passo aí para a gente começar a querer aí entrar na área de tecnologia. Eu vi que alguns aí já têm alguma familiaridade, né? Seja em algum setor, alguma coisa, mas também a gente tem gente totalmente fora da área que assim, a ideia desse curso mesmo é a gente dar uma pincelada geral aí do que é o universo, né, de tecnologia e para ver se faz sentido para vocês, né? Eu acho que é muito individual de cada um aí querer se dedicar e correr atrás para poder chegar e atingir os objetivos. Então, eu criei esse nome, né, Código Hard Edu, que é o nome da minha empresa, com foco educacional, e participando da corrente do bem, que é poder ajudar todo mundo aí de forma gratuita. Para quem não me conhece, Rodolfo Fonseca, eu me formei na cidade de Alfenas, né, na Unifenas, tive uma passagem na cidade de São Paulo, capital, aí, por cerca de 10, 11 anos, e onde eu me especializei também aí, em engenharia de software na Unicid e MBA em arquitetura em .NET na FIAP. Atualmente tenho 2 certificações Microsoft e mais 2 certificações aí da Scrum Foundation, que é a parte de metodologia. Também tem um produto próprio, Pop Sistemas, um leque de sistemas aí para pequenas empresas. E eu consigo atuar hoje em algumas frentes, então eu consigo atuar como analista, como desenvolvedor, como arquiteto, como líder, como coordenador e engenheiro. Então todo esse universo aí de software eu estou inserido aí com força. Algumas passagens na minha carreira, então eu trabalhei no Submarino, Americano, Shoptime, na Sky, Qualicorp, Santander, Bradesco, Philips, Natura, L'Oréal, Connecticar, Zoom, Link de Gourmet, atualmente eu estou na Vanad, uma consultoria aí de nível global. Embaixo tem alguns links, então tem aí o canal no YouTube, né? É importante que todo mundo acesse, se inscreva para estar acompanhando. Lá também tem bastante conteúdo gratuito e bacana. Instagram também é pouco usado, eu costumo compartilhar mais notícias e alguma coisa relacionada ao humor na área de TI também. E o meu LinkedIn também, se quiser conectar para aumentar aí o seu network. Então, uma dica que eu já dou de cara, todo mundo precisa ter o LinkedIn. LinkedIn é a porta de entrada aí para a área de tecnologia. Todas as empresas elas usam o LinkedIn para poder publicar o seu perfil, ver suas redes, suas certificações, seus estudos e é onde ela vai entrar em contato com você para poder te propor uma vaga. Então, acabou o treinamento aqui, quem não tiver já cria, e quem tiver atualize lá sua fotinha, comece a fazer uns treinamentos que eu vou dar uma dica no final também, para a gente compor aí todo o seu perfil. Nosso conteúdo programático aí, né, para as próximas aulas, então nessa primeira semana a gente vai falar um pouco dessa questão de introdução e essa estrutura algorítmica, né? Então, vou dar a base para vocês aí para iniciar nesse universo de tecnologia. Na segunda semana, a gente começa a entrar num detalhe mais técnico, onde eu vou falar um pouco de web, o nosso pontapé inicial também, que é a parte HTML, CSS e JavaScript. Na terceira semana, a gente vai falar um pouco de back-end, né? Esse conceito eu vou comentar também com vocês durante as aulas, onde a gente trata a parte visual e outra parte como se diz, que é executada por trás, né? Que é onde é feito toda a lógica e todo o tratamento da informação. Na quarta semana a gente vai abordar um pouco de banco de dados, então eu vou falar
bancos de dados disponíveis, como que o dado é armazenado, como que a gente estrutura uma tabela certinho, no caso de banco relacional, e a gente vai falar também de banco não relacional. Não se preocupem com os termos, às vezes eu estou tentando levar para um nível bem iniciante, mas às vezes escapa alguns termos técnicos mais avançados, mas não se preocupem, vou esclarecer todas as dúvidas de vocês para realmente não ficarem perdidos aí durante o curso. E na última semana eu vou explicar um pouco sobre as metodologias, né, existentes hoje para a gente fazer todo esse circuito aí de entrega de software e o ciclo, né, que envolve, né, desde quando o software nasce, onde o cliente pede lá, poxa, eu quero um XYZ, aí o analista interpreta essa informação, elabora um documento para o desenvolvedor entender, e aí tem um pessoal que acompanha o ciclo de desenvolvimento, tem um pessoal que garante a qualidade, tem um pessoal que garante a segurança, tem um pessoal que garante que isso vai ficar disponível no ar em tal hora. Então, assim, tem todo um conjunto aí de times e funções que garante isso, e eu vou dar uma passada também com vocês em cima disso. Bom, objetivo do treinamento. O objetivo do treinamento eu vou funcionar aí como GPS para vocês, então assim, eu vou guiá-los aí nessa nova jornada que vocês se interessaram em seguir. Então, como se diz, usem e abusem, né, do nosso chat nessas lives ao vivo, né, e também do nosso grupo no WhatsApp. Então, tirem suas dúvidas, pedem dica. Então, aproveite realmente, é o que a Carla falou, assim, eu também passei por isso, eu não tive nenhum processo de mentoria, nada na minha época tinha informação, conteúdo gratuito, seja vídeo, seja texto. Então, realmente, para chegar aonde estou hoje, realmente ralei muito. Então, vocês já têm essa possibilidade de encurtar um pouco esse processo e assimilar um tanto de informação compilada para vocês já terem o norte do que vocês querem seguir. Bom, eu costumo colocar esse vídeo aqui nas apresentações, realmente para engajar mesmo o pessoal, para poder entender um pouco que, assim, nunca é tarde para começar, mas comece com tudo. Então, assim, seja idade, seja gênero, seja qualquer outra coisa, eu sou enfermeira e eu não gosto dessa área, eu ganho pouco, eu queria entrar na tecnologia. Beleza. Eu trabalho com infra, eu queria ver outra área e tal. Então, assim, se você vai começar alguma coisa, comece com tudo. O lema que eu sigo para a vida aí, para poder você não fazer uma coisa meia boca. Então, assim, eu quero isso, eu vou dedicar com sangue nos olhos, perder as unhas para garantir isso. Porque senão você desanima e volta para a situação de conforto. E aí você nunca vai dar aquele passo na frente para realmente arrebentar a boca do balão na sua carreira. Esse vídeo aqui é bem bacana. Então tá lá aquele ratinho ligeiro, né? Procurando a oportunidade. E aí ele encontra algo fácil, né? Aí meteu até uma piscadinha, o danado. E aí é o momento que eu falei. Então, assim, vai chegar um ponto que você vai falar, pô, isso não é para mim, isso não entra na minha cabeça, mas aí você precisa buscar realmente aquela força, aquele engajamento para poder realmente você usar os obstáculos como energia para poder correr atrás. E é o que o ratinho vai fazer. Beleza. Acho que o Ratinho resumiu bastante aí a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, assim,
dediquem mesmo, corram atrás, não se limitem apenas a esse treinamento. Toda a informação é útil, é relevante e vai ser usada em algum momento. Bom, aí eu quis também exemplificar alguns casos de sucesso, né? Seja como empreendedor ou seja alguém que saiu da sua zona de conforto da sua área e foi para uma outra área explorar e teve muito sucesso. Então a gente tem aí, falando das mulheres em si, né? A Luiza Helena Trajano, que é a dona, né, do ecossistema Magalu, né? Então ela queria lá psicologia, né? Acabou fazendo direito e administração e hoje, pô, ela domina aí todo esse ecossistema aí da Magalu, Netshoes, Atini. Então você vê a visão que ela teve para poder correr atrás desse recurso e adquirir pequenas empresas, formando tudo isso aí. A gente tem também aí o Robson Shiba, né? Que é o dono aí da rede Trend Food, que é composto da Gendai, né, e da China Box. Então, o cara era estudante de odontologia, não tinha nada a ver com empreendedorismo, com abrir empresa. Então, assim, parece que o período que ele morou fora do país, ele consumia muita comida fast food, e aí ele falou, pô, eu vou montar um negócio de macarrão e tal, para vender em caixinha, mais fácil, e começou a vender e arrebentou o boco do balão. Aí pergunto se ele atuou como dentista. Claro que não. Então, assim, é enxergar mesmo as oportunidades e partir para cima. E a mesma coisa é o Howard Schultz, que é o dono do Starbucks, né? Então, ele formou aí em bacharel em comunicação e foi a mesma situação. Ele trabalhava lá, é, se não me engano, ele tinha laticínio, alguma coisa assim, e começou a vender pequenas cafeterias na região dele, e aí viu que era um negócio inovador e começou a vender aí no mundo inteiro. Então, assim, são alguns exemplos isolados, que é justamente isso, a gente saiu da nossa zona de conforto e foi realmente desbravar. Lógico que, falando assim é fácil, mas a missão deles não foi tão fácil. É lógico que eles encontraram bastante pedras aí, muitos nãos, até conseguir de fato atingir o seu objetivo. Bom, vamos esticar um pouco os dedos, né? Eu vou pedir que vocês acessem aí o menti.com e digitem esse código lá. A ideia é que, deixa eu só voltar aqui rapidinho, do mercado, né? Então, é igual a Carla comentou, né? A gente tem um gap muito grande hoje no mercado com relação a profissionais de TI. E com a entrada da pandemia, isso agravou cada vez mais porque o pessoal começou a fazer bastante uso de recurso, né? Seja via smartphone, ou seja via computador ou TV. Então, assim, tudo ficou cada vez mais conectado e surgiram novas necessidades, novas ferramentas. Então, assim, a EAD ficou forte agora, justamente por conta da pandemia. O pessoal não quer sair de casa e isso agravou ainda mais o mercado de TI. Então, eu peguei algumas notícias aí no Google, notícias recentes. Então, a gente fala ali, procura profissionais de tecnologia cresce 600%. Então, a gente, com a pandemia, né, aumenta aí a procura de técnicos de TI, de pesquisa. Procura profissionais de TI será de 420 mil pessoas até 2024. Então, a gente vê aí que realmente tá precisando muito. Eu, particularmente, recebo muitas abordagens no LinkedIn, pessoal oferecendo vaga. Então, realmente, o mercado tá bem carente aí. E eu peguei também uma média salarial, só para vocês terem uma ideia, do teto aí, que algumas posições aí recebem. Então, a gente tem aí desde diretor de TI na casa aí de 25 mil reais, gerente de projetos, 18, arquiteto de software, 12. Então, assim, tem uma infinidade de áreas e os salários realmente, com a pandemia, eles acabaram que aumentaram também, né, justamente por conta dessa falta de profissionais. E eu julgo aí que a tendência é piorar cada vez mais. Então, assim, a gente realmente precisa de muitos profissionais que estejam preparados, capacitados aí para poder preencher esses gaps no mercado. Beleza? Bom, vou continuar aqui.
Vê um cifrãozinho ali, né? O pessoal cresceu o olho. Falando um pouco aí de carreira e de áreas, né? Então, mais uma vez, a gente falando aí do déficit de profissionais, né? E vocês notam aí que com o passar dos anos, cada vez mais está aumentando, né? Essa questão de faltar profissionais no mercado. Eu listei aqui alguns exemplos de carreiras aí que vocês conseguem seguir na área de tecnologia. Então, a gente tem o pessoal de redes físicas aí, que ainda lida aí com questão de servidores, de computadores. Apesar que hoje a gente tem bastante coisas em nuvens, mas ainda existe muita coisa ainda que questão de cabeamento, de configuração do servidor. Tem a função de DevOps, que é uma função que surgiu aí justamente com essa entrada de nuvem, que é o pessoal que faz a administração aí dos servidores em nuvem. O pessoal de ciência de dados, né, o pessoal que faz toda essa consulta e projeção de compras e de vendas, de prejuízo. Então, eles consultam grandes volumes de informações no banco de dados. Programação plataforma, o pessoal que ainda desenvolve para computadores, né, para quem acessa softwares ainda em desktops. É o pessoal que faz programação aí de apps, né? Tem a parte toda de engenharia de software, onde o pessoal faz todo aí o ciclo de desenvolvimento do software para poder garantir a entrega para o cliente. O pessoal de arquitetura aí, que desenha aí as melhores técnicas e ferramentas para serem utilizadas no sistema. O pessoal de análise, que é o que faz toda a leitura aí com o cliente do que precisa ser desenvolvido a nível de papel de pão mesmo, depois transforma isso numa interface que o desenvolvedor consiga interpretar. Tem as gestões, né, de modo geral. Então, a partir do momento que se juntou 5 dev, um já vira líder, juntou 2 times, um já vira gerente, juntou 10 times, já tem uma diretoria e assim por diante. A parte de IoT que cresce bastante, que é a internet das coisas. Então, hoje a gente tem muitos dispositivos, principalmente residenciais, conectados aí a smartphones e a internet. Então, a gente tem diversos sensores aí espalhados e a tendência é cada vez mais a gente ter uma casa automatizada, que você, com comando de voz, você abre o portão, fecha a janela, fecha a cortina, liga o ar-condicionado, desliga a TV. E tem também o que compõe toda a estrutura de uma empresa, né, se é de TI ou não. A gente tem o pessoal de recursos humanos aí, tem o pessoal de marketing, tem o pessoal de recrutamento, tem o pessoal de finanças, que faz o pagamento da turma. Então, tem N modalidades de contratações hoje dentro da área de tecnologia. A gente tem CLT, tem o PJ, tem o PJ Flex, tem cooperado, tem uma porção de formas de você ser contratado. E o pessoal de contábil também, que dá todas as diretrizes aí para você emitir sua nota ou fazer toda a gestão aí da empresa. Então, ela acaba que também está envolvido indiretamente aí com o sistema. Bom, essa anatomia do programador já não existe mais, né? Hoje tem bastante programador aí boa pinta, não é mais, a maioria não é mais barrigudo, cabeludo, camiseta de Linux, etc. Bom, partindo do princípio, então a gente começa agora para valer aí nessa questão aí com ênfase, né, na programação. Nada, a gente não tem como partir, não tem outra forma de a gente iniciar o universo de programação se a gente não passar por algoritmo. Eu participo de bastante grupo, vejo bastante pessoal comentar, seja na internet, não digo em lives no YouTube ou fóruns mesmo, né? Ah, eu quero entrar direto no Python, quero não sei o que, JavaScript, não sei o que, não adianta, você precisa ter uma base sólida, onde você saiba lidar com a questão algorítmica. Por que lidar com a questão algorítmica? A questão algorítmica são situações que ocorrem durante a programação. Como você quer começar a programar se você não sabe como lidar com alguns caminhos? Então, assim, vou lá, fiz um Hello World em JavaScript e já sei programar. Não é, na hora que você entrar numa empresa, o seu chefe pedir para você, eu quero que você faça uma rotina aí que faz a validação do CPF do cliente no Serasa, com base no resultado, você vai acionar um antifraude, mandar para tal lugar e vice-versa. Então, assim, o cara vai espanar, então não adianta, não tem como fugir aí dessa questão algoritmo, realmente ela é uma base, pode ser um pouco chata no começo para você assimilar e saber lidar, mas lá na frente você vai perceber que, putz, realmente faz sentido,
Isso é útil para o meu universo que eu trabalho hoje. Então, um texto que eu achei que diz a definição, assim, entre aspas, de algoritmo, ele fala que é uma sequência finita de ações executáveis que visa obter uma solução para determinado tipo de problema. Então, basicamente, o que é? Eu tenho um início e eu tenho um fim. O que seria o início e um fim? Eu parto de uma ação, eu executo uma série de ações e eu atingo meu objetivo chegando no fim. A programação é exatamente da mesma forma. Eu sempre começo pensando em como atingir o meu objetivo e eu executo uma série de ações para que isso aconteça. Levando para um cenário nosso, do dia a dia, eu até coloquei dois exemplos aí de duas formas de apresentar a questão algoritmo. A gente tem a questão de passo a passo, né, de forma sequencial, onde nesse exemplo a gente tem um cenário de troca de lâmpada. Quais são os passos que eu vou executar até trocar uma lâmpada? Então, o primeiro passo, eu pego uma lâmpada nova. Segundo passo, eu pego uma escada, porque senão eu não alcanço, né, o bocal. O terceiro passo, eu posiciono a escada embaixo da lâmpada queimada, subo na escada com a lâmpada nova em mãos, né? Retiro a lâmpada queimada, coloco a lâmpada nova, desço a escada, ligo o interruptor, guardo a escada e jogo a lâmpada velha no lixo. Pronto. Isso é um algoritmo. Eu executei uma série de ações para quê? Para executar uma troca de lâmpada. E eu tenho uma outra abordagem visual também que descreve também uma ação de algoritmo. Então eu tenho através de fluxograma, que é essas representações visuais aí, com caixinhas e tudo mais. Isso aí é comum a gente vê bastante lugar. Então a gente tem lá a questão da lâmpada não está funcionando. Aí o losango, se não me engano, amarelo, ele é uma ação onde ele está perguntando: a lâmpada está plugada? Se for não, aí eu executo uma outra ação que é plugar a lâmpada. Se for sim, então eu faço uma outra pergunta: o bulbo queimou? Aí se for sim, eu troco o bulbo. Caso contrário, eu compro uma nova lâmpada. Então o algoritmo é assim, vocês diariamente lidam com o algoritmo, só que vocês não percebem. Como que eu faço eu preciso garantir a entrega da minha filha na escola, o que eu preciso fazer? Eu pego a chave do carro, abro a porta, aí entro com a criança, põe na cadeirinha, põe a mochila no porta-mala, aí eu vou dar ré, tem que lembrar de abrir o portão, abro o portão, sai com o veículo e eu me desloco até a escola. Chegando na escola, e eu entrego a criança na porta da escola, entro no carro, volto para casa e com isso eu garanti a entrega da criança e eu acabei de executar uma série de passos que definem um algoritmo. Até então tá todo mundo tranquilo aí, sem nenhuma dúvida. Eu tô com o chat. Por mim tá ok. Tá ok? Compreendendo bem. Tá, o Igor quer falar alguma coisa? Não, esse foi só um joinha só. Não, de boa. Foi só o joinha mesmo. Então, beleza. Vamos dar sequência aqui. Bom, aí eu tenho outro vídeo que eu achei na internet, bem bacana, que ele conta um pouquinho disso que eu falei. Vamos dar uma olhada. Opa, o negócio pulou aqui. Você já deve ter ouvido falar sobre o termo algoritmo na internet ou em conversas sobre tecnologia. Mas o que isso significa e para que usar? É simples. Um algoritmo é um conjunto de passos usados para fazer uma tarefa específica. Funciona como um bloco de informações que permite que dispositivos como smartphones, computadores e sites funcionem. Mas além de serem usados pela tecnologia, muitas das coisas que fazemos todos os dias são semelhantes aos algoritmos. Um exemplo pode ser a preparação de macarrões. Para cozinhá-los, você deve seguir uma série de etapas numa ordem específica. Primeiro, deve ferver uma panela de água. Quando estiver fervendo, colocar o macarrão, cozinhar por um tempo e de vez em quando mexer. Assim que eles estiverem cozidos, você deve retirar a água e já estarão prontos para serem servidos com o molho de sua escolha. Este processo é um algoritmo. Isso porque foram seguidos alguns passos numa ordem e no final conseguíamos o que queríamos, um delicioso prato de macarrão. Mas se você tivesse cometido um erro, como cozinhar
muito a massa ou deixá-la crua, o resultado não seria bom. Os programas funcionam da mesma forma. Seu código é feito de algoritmos que dizem a eles o que fazer. Bom, então ele realmente, no vídeo, ele falou o que eu havia falado no slide anterior. O algoritmo, né, sequência de passos, né? Tanto no exemplo que a gente falou anteriormente da lâmpada, quanto esse atual, a gente está falando de caminhos felizes. O que é o caminho feliz? É o caminho que tudo dá certo. Então, você segue os passos exatamente nas sequências que são pré-determinados e você consegue atingir o seu objetivo. Nunca você vai ter um caminho feliz de cara, sempre você vai encontrar algum probleminha no caminho. Então, por exemplo, no processo de fabricação do macarrão, pode chegar num passo ali que você não está sem gás no fogão, e aí você precisa ter uma ação para isso. Então, assim, você vai ter desvios no seu algoritmo, sempre visando atingir o objetivo. Então, você vai sei lá, usar o micro-ondas ou vai ligar para o cara do gás, e vai substituir e conseguir atingir o seu objetivo. Mas sempre você vai ter cenários adversos aí que vão comprometer aí você chegar realmente no seu destino. Então, assim, tem N exemplos. Até o próximo slide agora, a gente vai fazer aí testar o conhecimento de vocês aí. Vou compartilhar aqui o link do mural. Então, lá tem um caderninho para cada um. Eu vou pedir que vocês, algum exemplo que vocês no dia a dia, você coloquem uma série de passos, 1, 2, 3, 4, 5, o que vocês acharem melhor, só para descrever um entendimento sobre essa questão do algoritmo. Deixa eu mandar aqui no grupo. Só um minuto. Bom, vamos ver se essa ferramenta vai dar certo, hein? Acesso o chat aqui agora. Mas se fosse no Meet eu já sabia. Alguém consegue me ajudar aqui? Onde que é a área do chat aqui no Zoom? Depois que você clica no ícone do chat, ele fica bem à direita lá, Tape Message Window. Aonde? Aqui mesmo? Nessa barra? Embaixo tem um chatzinho. Chat todo cego aqui. Info. Emoticon, anotação, participante. Você pode usar a tecla de atalho Alt e H também, aí pode abrir o chat. Alt H, vamos lá. Ixi, Alt H aí não rolou não, hein? Alguém consegue mandar um salve no chat aí para poder eu identificar aqui, por favor? Achei. Perfeito. Bom, vê se vocês conseguem acessar aí, por favor. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Então, cada um escolha um card aí para vocês aí e comecem a descrever algum cenário. Pode colocar até em cima do número 1 aqui, por exemplo, vamos lá, sei lá. Sair de casa com segurança. Aí qual é o primeiro passo? Fechar todas as portas. Segundo passo. Ativar o alarme. Terceiro passo. Sair andando. Então, a ideia aqui realmente é para ver se vocês pegaram aí a ideia do algoritmo. Então, cada um escolhe um card aí. Pode preencher com qualquer cenário que você julga aí que é interessante preencher. Aí eu vou olhar o preenchimento de vocês e avaliar se realmente captaram a mensagem. Então, a gente tem muitas situações que para a gente pegar de exemplo assim, no dia a dia, a gente não consegue, mas, por exemplo, como que eu assisti um filme no Netflix, quais são os passos?
Então, ligar a TV, acionar o aplicativo Netflix, acessar a busca do filme, então, mais nesse sentido mesmo. Pode também aumentar as caixinhas, fica mais fácil. Conforme vocês vão digitando, a fonte vai ficando menor e vai cabendo dentro da caixinha também. Isso aí. O pessoal está captando legal a ideia. Então, assim, para alguns pode ser que isso seja repetitivo, seja redundante, e para outros seja novidade. Então, assim, vai chegar num ponto do curso que espero que todos estejam alinhados aí, e a gente consiga aí seguir todo mundo com o mesmo nível de entendimento. Perfeito, é isso aí. Ó, ligar o note, pôr a senha, bater o ponto, começar a trabalhar, atender o cliente, entender a necessidade, apresentar a solução, fechar a venda. Perfeito. E aí foi o que eu comentei, a gente sempre está pensando aqui no caminho feliz. Na programação é a mesma coisa, a gente sempre desenvolve, achando que, tipo, na sua visão aquilo vai dar certo. Mas aí quando a gente passa por qualidade ou a gente exibe para um usuário final, a gente vai perceber que a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Então, por exemplo, aqui no processo da primeira guia, ligar o note, pôr a senha, bater o ponto. Aí, se não entre o passo 3 e o 4 acaba a bateria do Note, então a gente entra um outro step. A gente tem que pegar o carregador, ligar o Note, para garantir que os demais fluxos chegam ao fim, né? Tem um step aqui também, ó, fazendo café, pegar o açúcar, isso aí. Pegar o bule, encher o bule com água, ligar o fogão. Muito bem. Aí pode ser que no step 2 aqui pegaram o açúcar, você olha no pote lá, só tem meia colher. Então você decide se vai ficar um café sem açúcar ou se você acaba direcionando aí para utilizar adoçante ou alguma outra coisa. Fazer ligação, pegar o telefone, digitar o número, efetuar uma chamada. Isso aí, conversação, encerrar a chamada. Muito bem. Aí durante o processo de efetuar da conversação, aí você percebe também que se você não ficar numa determinada área, o sinal fica ruim, cai a chamada, e você precisa colocar um outro passo entre 4 e 5, que é a retentativa de efetuar a chamada. Então, assim, tudo isso faz parte do fluxo. Então, a gente sempre pensa num caminho feliz, mas a gente tem sempre situações aí que a gente precisa sempre prever. O profissional bom é aquele que lida com diversas situações e ele consegue realmente imaginar e prever tudo que pode dar errado nesse fluxo. E aí você vai tapar todos os buracos para poder garantir isso. Então, aqui que está meio apagado, não estou conseguindo ver. Receita de bolo, vamos lá, separar os ingredientes, organizar os equipamentos. Ok. Pré-aquecer o forno, ok. Bater o ingrediente na batedeira. Isso aí. Fazer um bolo Dona Maria. Para votação, ser maior de 16 anos, possuir título de eleitor. Está. Aí, no caso aqui, eu acho que o Fernando está preenchendo, aí ele entra num outro ponto, que é a questão de premissas, né? Faz parte do fluxo, né, do algoritmo, mas são restrições. Então, assim, para votar, o que eu preciso? Eu preciso ter meu título de eleitor em mãos, deslocar até uma zona eleitoral, né? Aí com foto e votar. Aí tem as restrições. Quais são as restrições?
Para votar, eu preciso ser maior de 16 anos, né? E isso a gente vai também lidar em vários fluxos. Então, no exemplo aqui do bolo, separar os ingredientes e organizar os equipamentos para aquecer o forno. Então, qual seria a premissa aqui dessa receita do bolo? Eu ter a receita em mãos, né? Porque para não fazer um bolo de qualquer jeito, e ter os equipamentos, que é o que ele cita ali, né? Quais seriam os equipamentos para fazer um bolo? Preciso da batedeira, preciso do forno. Então, qualquer um desses itens, se não tiver, aí ele inviabiliza eu conseguir atingir o meu objetivo do algoritmo. Igual da votação, se eu não tiver mais de 16 anos, não consigo votar, e do bolo, se eu não tiver o forno, eu não consigo fazer o meu bolo. Colocar a água para esquentar, pegar o pó no armário, colocar o filtro no coador, pode ser meia também, né? Colocar a medida de café referente à quantidade de ser preparado, esperar a temperatura da água estar adequada e colocar água quente e passar o café. Isso aí, muito bom. Então, acho que de modo geral, né, vocês conseguiram captar aí essa questão do algoritmo, e isso vai ser muito importante agora para os próximos passos que a gente vai adentrar agora nos slides, que realmente a gente começa a entrar em algo mais técnico. Beleza? Todo mundo captou a mensagem? Tá tudo certo? Provavelmente essa ferramenta a gente deve usar aí nas próximas aulas também. É bastante colaborativa, o pessoal dispõe suas ideias e a gente consegue ajustar e corrigir alguma coisinha assim em tempo real. Beleza? Bom, deixa eu voltar essa tela para cá. Dando continuidade, então a gente entra agora na questão do pseudocódigo. O que é o pseudocódigo? Até então a gente falou de uma sequência de ações e fatos onde quem consegue interpretar isso são os seres humanos. Então, se você pegar lá uma sequência igual a gente fez no mural lá agora, qualquer um que você der, uma criança ou um adulto ou um idoso, vai ler aquela informação e vai saber interpretar. E é importante salientar também que a ordem das coisas devem ser respeitadas. Você não pode trocar as ordens, porque o computador ele é igual uma criança. Então, se você pega para a criança assim e fala para ela atravessa a rua, o que a criança vai fazer? Ela vai lá e vai enfiar no meio de um carro e lá vai ser atropelada. Mas não é assim. Ela precisa seguir todos os passos que correspondem à ação de atravessar a rua. Então, para atravessar a rua, você para, né, na calçada, no passeio, não sei na região de vocês como que chama, e aí você precisa olhar para as duas direções, garantir que nenhum veículo está vindo, e aí sim, através da faixa, né, você desloca até o outro lado da rua. Essa é a sequência de fatos correta. Agora, se você der para uma criança as ordens erradas, então você dá para ela a sequência assim: atravesse a rua, depois olhe para o lado. Certeza que vai dar ruim. É a mesma coisa com o computador. Se você der as informações na ordem errada, ele vai interpretar da forma errada. Então, como que a gente consegue agora passar esse entendimento para o computador? Então, a gente vai trazer dessa questão algorítmica que a gente falou aí, atravessa a rua, siga, faça isso, faça aquilo, a gente vai agora traduzir para o computador. A gente vai falar para o computador a mesma coisa, mas na linguagem dele. Então, assim, ainda falando de algoritmo, a gente fala dessa questão de pseudocódigo, que é uma linguagem interpretada pelo computador para poder ele saber o que ele precisa fazer. Então, pseudocódigo é uma forma genérica, né, de escrever um algoritmo. E aí do lado eu coloquei um exemplo. Esse exemplo é para calcular a média. A média, você tem 2 ou 3 informações e aí a soma delas você divide pela quantidade de itens, né? Na linguagem do computador é a mesma coisa que a gente estava brincando ali atrás. Então a gente precisa informar o início e informar o fim para o computador saber até onde que ele vai. E depois você precisa falar para o computador quais são as variáveis que ele vai utilizar. O que seriam essas variáveis? As variáveis como se fossem os instrumentos que vocês utilizaram aí nos exemplos anteriores. Vou fazer o café. Então, para o café eu preciso pegar o bule. O bule é uma variável. Por quê? Porque em algum momento eu vou colocar uma informação dentro dela, que seria o café. E a mesma coisa é essa instrução de ler que a gente tem aqui também no PowerPoint, né? O ler, o que seria o ler? Se ler é obter uma informação. Então,
com o bolo em mão e o café dentro, eu preciso agora obter o açúcar. Então, digamos que quem está falando com o computador, leia o açúcar. Aí ele vai e me dá o açúcar. Leia o pó, ele vai me dar o pó. Então, traduzindo para nível de computador, seria essa comparação. E a média seria o computador executando esse cálculo. Então, eu estou dizendo ao computador, ó, é o seguinte, você vai pegar essas duas informações que eu te dei, você vai somá-las e você vai dividir por 3. Então, a gente usa aí o maisinho, né, para somar e a barra, que é o caractere responsável pela divisão. Esse caractere aqui, setinha e tracinho, eu estou dizendo que o resultado dessa conta eu vou jogar nessa variável chamada média. Então, como se fosse o exemplo que vocês fizeram do bolo. Digamos que a forma de metal lá seria a palavra média, que é a nossa variável. Então, eu peguei lá toda a massa que você fez lá, que é a nota 1, a farinha, a nota 2, que é o leite, a nota 3, que é a manteiga. Você fez aquele bem bolado lá. E o resultado disso você colocou na forma, que a forma é a média, que seria uma variável. Então, esse é o conceito de variável. É a informação que é armazenada pelo computador e ela vai ser usada em alguma ação. E essa ação, no caso, a gente está fazendo a média. E escrever, a gente está exibindo o resultado disso em algum terminal, algum lugar. Então, aí, voltando no exemplo do bolo, a gente está lá com a forma, né? Cheia da massa, a gente colocou no forno lá, que é a ação, assou o bolo. E aí, o que seria o escrever? Escrever seria, corta o pedaço e come, entendeu? É o resultado do nosso bolo. Então, o pseudocódigo é isso, a gente pega todo esse texto que a gente escreveu nessa linguagem didática aí, sequencial, e a gente fala com o computador, agora você vai fazer para mim isso, mas na sua linguagem. Esse pseudocódigo que eu coloquei como exemplo, ele tem muitas variações, então vocês vão assistir vídeos no YouTube, ver matéria em vídeo, em curso, em PDF, cada lugar usa uma notação diferente, isso não é um padrão, cada um cria para facilitar o entendimento dos alunos. Então essa é a mais comum utilizada, onde você usa as mesmas palavras em português, início, fim, escrever, ler, mas você vai achar lugar que você usa begin, você usa var, você usa outros tipos de nome. Bom, aí falando um pouco dos exemplos que eu dei de dado, né, de variável, no pseudocódigo a gente consegue usar aí, eu coloquei as três tipos de variáveis mais comuns para a gente praticar e treinar, que são a questão dos dados numéricos, né? Então, assim, para o computador, a gente precisa dizer para ele, ó, essa informação que eu estou te passando agora, ela é um número. Ela pode ser inteiro, ou pode ser real, né? Que é a palavra que é usada ali no pseudocódigo, que é fração. É 1,2, 3. E temos os dados literais, que seria o texto. Então, todo texto, nome de pessoa, qualquer outra coisa aí que você trata como texto, como informação escrita, é tratado como dado literal. E temos também os dados lógicos. Os dados lógicos seriam verdadeiro ou falso. Eu coloquei algumas fotos aí, só para tentar assimilar a mesma informação. Então, a gente tem ali o grupo, né, de tecnologia, então ali a gente tem tablet, smartphone, relógio, então como se fossem variáveis do mesmo tipo, né? A gente tem também todo esse leque de comida, então a gente tem todo tipo de variáveis, então uma pequena analogia aí com o que a gente está falando. E quando a gente fala de veículo também, a gente tem uma série de variações. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma variável, ela sofre alguns tipos de alterações. O que seria uma alteração? Por exemplo, eu tenho a idade de uma pessoa. Então, eu sei que a idade de uma pessoa, ela vai de 1 a, sei lá, 120, uma pessoa viveu até hoje. Então, essa informação que armazena a idade, ela só vai ter números inteiros de 1 a 120.
Ah, mas eu tenho uma informação que é, por exemplo, um pote com tanto de bolinhas. E aí nesse pote cabe 1.500 bolinhas. Então eu vou ter uma informação também inteira, numérica, que onde eu vou armazenar de 1 a 1.500 bolinhas. Mas são variáveis diferentes. Por que diferentes? Porque apesar de ambas serem numéricas, cada uma tem a sua capacidade. Então, para o computador isso é muito importante, a gente informar para ele poder saber como ele vai lidar com essa informação. Não adianta eu falar para ele, use essa informação como idade, aí você informa um valor de 1.500 números para ele inteiro, vai dar erro, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. E aí eu até coloquei o exemplo aí da jarra, né? Para ficar mais claro isso, principalmente o pessoal que não tem, que está participando do curso aí, que não tem nenhuma familiaridade com tecnologia, a ideia seria mais ou menos essa. A jarra de água, né? Então ela está limitada a 1 litro, é o que eu comentei no exemplo anterior, né? Então, assim, se eu colocar mais que 1 litro vai derramar, aí seria um erro. E se eu não colocar nada, não é um erro, que aí vai ser uma variável vazia. E essa variável, ela só armazena água, que seria como se fosse um número inteiro. Se eu colocar a pedra ali dentro, não vai dar certo. Se eu colocar qualquer outra coisa que eu tentar pôr, não vai dar certo. E o computador funciona da mesma forma. E embaixo eu tenho outros potes também, que pode armazenar outras coisas, e cada um tem um tamanho. Então, seria mais ou menos esse sentido. Ali em cima eu até comentei, né? Declare uma variável tipo inteiro. E aí var, variável, texto. E as duas formas de no pseudocódigo você criar uma variável. Então eu posso criar dessa forma, declaro variável, aí eu coloco 2 pontinhos e digo que ela é inteiro. E eu posso colocar o var, variável. Isso aqui é um nome que você coloca o nome que você quiser. Eu posso colocar o nome dessa jarra aqui de variável, o nome dessa jarra aqui de violão, qualquer coisa. E coitado de quem for interpretar o código depois, né? Então, quanto mais intuitivo você colocar, melhor. Então, eu tenho aqui essa variável essa jarra chamada variável, né? Ela é uma inteira e armazena água. E aí eu tenho outros exemplos aqui embaixo, uma variável do tipo nome, que é um literal, né? Um texto. Eu tenho a idade, que é um número inteiro. Tem um salário, que é R$1, né? Porque o salário quebra, você recebe lá 1.137,50. E uma variável chamada tem filhos, que é lógico. O que seria lógico? Lógico é booleano, né, que eu comentei também. É sim ou não, tem ou não tem. Então, se todos vocês estão acostumados a mexer em aplicativo, acessar sites, e sempre vocês lidam com formulários de preenchimento, e aí lá vocês vão perceber que sempre tem essa questão dessa informação. A informação do nome. Então, preenche um texto, ou um número, se alguém tiver número no meio do nome, o computador vai interpretar como texto. A idade isso não tem como pôr uma letra lá que não vai aceitar primeiro, que existem as validações, mas porventura deixar passar, na hora que essa informação for ser persistida ou tratada, vai dar algum erro. E assim que o computador trabalha. Então, assim, essas são as informações, porta de entrada para o computador interpretar. Então, você precisa dizer exatamente para ele o que é o quê. Ah, eu estou te passando um nome. O nome é um texto. Eu estou te passando a idade. A idade é um número. Ah, mas na verdade eu quero passar o nascimento. Então, o nascimento é uma data. Então, tudo isso você precisa passar exatamente certinho para o computador para poder interpretar da forma correta e não dar algum erro. Então, assim, a gente vai daqui a pouco ver os exemplos, vocês vão ver como que isso é inserido dentro do pseudocódigo, que é essa linguagem algoritmo interpretada pelo computador. Bom, testando o conhecimento de vocês aí, né? Bom, o nome de pessoal, na verdade, o nome de uma pessoa, está escrito errado. É uma variável numérica, sim ou não? Não. O nome de uma pessoa é uma variável numérica. Tá errado, é o ícone. Na verdade, quem falou aí tá certo. É uma string, não é? Um texto. Isso, uma string, um literal, um texto, realmente. O ícone tá errado. Acho que na hora de preencher a animação que eu troquei.
O interruptor pode ser tratado como uma variável lógica? Pode. Sim. Não tem como você colocar um interruptor no meio do caminho, né? Ou ele acende ou ele não acende. A idade da sua avó é uma variável literal? Não. É o inteiro. Isso, inteiro, isso mesmo. Alguns doidos até armazenam informação de idade como um texto, mas lá na frente vocês vão perceber que se vocês armazenam informação de forma errada, entre aspas, né, você acaba tendo perda de performance na sua aplicação, porque aí o computador vai ter o trabalho de interpretar esse dado como um número. Eu pego um texto, esse texto eu vou ter que tratar ele como número para depois saber o que eu faço. Se você põe a informação correta, ele já pegou para a idade, então é isso, faço isso. Placa de carro, que eu já apertei aqui, mas na verdade ela é tratada como texto, apesar de no formato antigo ser número, mas a gente tem lá a formatação dela com um tracinho no meio, e hoje em dia realmente é 100% texto, que a gente tem variação de letra e número no meio da placa. É tipo CPF, não é? Isso, a gente vai falar disso também mais para frente. A gente tem toda essa questão de formatação de informação, CPF, telefone, CEP. Então, a gente vai ver lá na frente que a gente pode tanto tratar como texto quanto número, desde que você remova a formatação, né, que seriam os tracinhos, ou separação de pontos entre CPF, etc. A hora é uma variável numérica, sim ou não? Sim. Esse é um outro ponto também que a gente vai abordar. Quando a gente fala em hora, se a gente estiver falando da hora cheia, só o número hora, sim, é tratado como um número, mas geralmente a hora para o computador, ele aguarda que seja composta no mínimo de 2 casas antes do ponto, que corresponde à hora, e 2 casas depois do ponto, que corresponde aos minutos. Ah, entendi. E as demais informações são opcionais, que seriam minutos, segundo, milissegundo, etc. Então, a hora... Seria tipo float, então. Ou mas não? float entra mais para a questão de decimal, né? Dinheiro, Ah, entendi. arredondamento. Entendi. A hora ela entra a princípio como um texto mesmo por conta da formatação. Então ela tem lá 0, 2 pontos, 30. Então são 2:30. Então esse ponto no meio acaba comprometendo o número e ele faça com que seja um texto. Dificilmente a gente vai armazenar a hora só com um número, porque a gente tem uns problemas de fuso horário e tem lá fora a gente não trata como 18, é tratado como 6 PM. Então a hora é realmente algo delicado a se tratar. Mas sim, isso aqui é só um exercício, não é na risca em si, né? A informação ela pode ser armazenada de qualquer forma, exceto se você enfiar uma letra num número, vai dar erro, mas caso contrário, você pode armazenar tudo como texto. Não vai dar problema nenhum, teu chefe só vai xingar lá na frente que seu sistema vai ficar lento pra caramba. Mas, tranquilo. Bom, agora é a hora de esquentar os dedos, né? Vocês estão com sorte porque na minha época não existia nada relacionado à prática de algoritmo, então era tudo no papel, a gente tinha que supor que funcionasse o que a gente estava fazendo, mas hoje a gente conta aí com 2 aplicações gratuitas que você consegue brincar aí com o algoritmo. A gente tem aí o Portugal, o mais comum, ele é mais simples de utilizar. E a gente tem o Visual Alg, acho que é relacionado ao algoritmo. Ele é um pouco mais complexo porque ele trata o pseudocódigo com uma complexidade maior, então assim, para quem está começando agora vai achar mais difícil. Eu vou abrir aqui na minha máquina, vou fazer alguns exemplos com vocês, e aí ao final dos exemplos aí vocês baixem na casa de vocês aí, pratiquem, realmente ele é bem didático, e isso vai servir de base para a próxima aula na semana que vem. Então, deixa eu abrir o meu aqui. Ele é um executável. Se vocês colocarem lá Portugal no Google, o primeiro site vai aparecer. É o único executável que baixa. Ele só pede que você tenha instalado na sua máquina
uma biblioteca chamada Java. Mas se não tiver, ele vai abrir uma pop-up dizendo já o link para você baixar aí para poder conseguir executar. Abrindo esse Portugal, de cara a gente vai ter a tela limpa, né? Então, assim, alguns menus aqui que a gente vai utilizar. Basicamente, a gente vai escrever nosso código e depois a gente vai executar para poder validar se funcionou. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, um exemplo bem simples a gente começar aí para não assustar vocês aí. Basicamente, a sintaxe dele é você iniciar com a palavra algoritmo. Tá vendo que é o contrário do exemplo que eu coloquei no PowerPoint, que inicia com a palavra início e fim. Aqui eu preciso iniciar com a palavra algoritmo. Então, na programação, sempre a gente vai lidar com esse tipo de informação. Eu preciso sempre blindar o início e o fim do meu código, porque senão o sistema ele vai entrar no loop infinito, ele não vai saber nunca quando termina. Então, isso funciona aqui no pseudocódigo, já de cara para a gente ter essa familiaridade aí com sempre estar fechando tudo que a gente abre. Abriu, quando a gente for falar de HTML, uma tag, a gente precisa fechar a tag. No C Sharp, a gente abriu um colchete, precisa fechar o colchete. No JavaScript, abriu um colchete, precisa fechar um colchete. No Python, no C++, no Java, enfim, todas as linguagens você precisa ter esse delimitador aí de início e fim. Então, eu escrevi a palavra algoritmo, e aí lembra-se da jarra? Então, aqui eu coloquei essa palavra declare, que eu estou falando para o computador, olha, eu estou criando uma variável chamada jarra, e ela é do tipo numérico. Próximo passo, escreva, digite o número. Então, essa informação vai aparecer na tela para o indivíduo. Digite o número. Então, assim, o computador vai ficar aguardando. Preciso preencher um número. Esse layer quer dizer, captura a informação que o cara digitou. Que o usuário digitou, quem digitou, sei lá. Bom, eu tenho essa informação preenchida. O que eu digitei? Agora eu vou de novo cuspir essa informação na tela e colocar lá, escreva, aí tem entre aspas. Todas as linguagens de programações vocês vão lidar com a questão literal, texto, com aspas. Então, para informar o computador que isso é um texto, você sempre vai colocar aspas. Seja dupla, seja simples, aí vai depender da linguagem que você estiver trabalhando. A vírgula seria para separar a informação. Então, aqui eu estou dizendo no escreva que eu vou desculpe a palavra, mas cuspir essa informação na tela. Depois eu vou cuspir essa outra informação que é a variável numérica que foi preenchida pelo usuário. Com isso eu encerro o meu algoritmo. Então, se você apertar executar aqui, e olha lá, digite o número. Então, toda vez que eu coloco a palavra escreva, ele vai colocar na minha tela lá o que é o texto que ele tá pedindo. Então, digite o número. Aí aqui é o campo que eu vou entrar com a minha informação. 55. Entrei. Aí ele vai falar lá, o número informado é 55. O número informado é 55. Aí aqui ele só tem um histórico. Executou 3 comandos em 19 milissegundos. Então, assim, tudo que está de azul nesse interpretador de pseudocódigo, a gente chama de palavra reservada. O que seria palavra reservada? São palavras internamente interpretadas por essa ferramenta para dizer para o computador qual ação que ele vai fazer. Então, quando eu dito algoritmo, internamente o interpretador fala assim, computador, vai começar alguma coisa, fique esperto. Aí eu coloquei aqui um declare, aí eu posso colocar qualquer nome aqui, o X. Aí eu estou dizendo, computador, tem um cara aí que é para você criar agora, chamado X, que ele é numérico. Então reserva um espaço aí na sua memória que vai entrar informação aí numérica dentro dessa variável chamada X. Então imagine o computador lá, né, fisicamente, dentro dele tem lá a memória do computador, aí você vai lá e coloca uma jarra lá dentro do computador da memória. Tá lá a jarra vazia. E aí você vem com essa palavra reservada, escreva, aí você coloca entre aspas para dizer que é um texto, né? Escreve aí um número. E aí você fala para o computador,
Depois que eu escrevi essa informação na tela, agora eu preciso que você coloque um input lá para o usuário digitar alguma coisa, preferencialmente um número. E aí depois que eu fiz isso, ele vai devolver essa informação para a tela. Agora você escreve lá o nome, o número informado aí eu ponho uma vírgula para dizer que tem outra informação que eu vou exibir também, que seria o X. E aí eu falo para o computador, ó, acabou, encerrou. Então aqui nesse momento aqui que eu declarei aqui, eu coloquei na minha jarra vazia dentro da memória, aí eu exibi um texto para o usuário, na hora que eu coloquei leia X, que eu digitei o 55 e apertei o Enter, aí que eu fiz? Eu peguei essa informação que veio da tela do terminal, fui lá dentro do computador fisicamente, e fui lá dentro da jarra e joguei lá o número 55. Ah, escreva isso. O que ele faz? Ele pega o texto, gospe na tela, e aí ele fala, opa, ele está mandando eu cuspir o X também. Quem que é o X? Aí ele vai lá na memória, tem uma jarra aqui chamada X, deixa eu ver o que tem dentro dela. Pega, pum, gospe na tela. Então, assim, eu tentei num linguajar bem assim, popular e bem didático para vocês entenderem realmente o funcionamento. Essa ferramenta é chamada de interpretador de pseudocódigo. Então, assim, a gente vai lidar com milhares de ferramentas, se vocês seguirem com programação, para interpretar código e passar para a linguagem de máquina, né, que é a linguagem que o computador entende. Por trás, a gente precisa saber o que faz, porque ele lida com 0 em 1, 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 mas de forma superficial é isso que eu falei. A gente reserva um espaço na memória. Se eu criar aqui 1 milhão de variáveis chamadas x, y, z, com vários nomes, eu vou lotar a memória do meu computador vai ficar uma carroça. Por quê? Porque na memória ele vai reservar vários espaços, várias jarrinhas lá para armazenar a informação. Então vamos supor que uma jarrinha ela ocupe 1 mega e sua memória do computador é 128 mega. Então, se você criar 128 jarrinhas, já era, tua memória foi pro saco. Tudo quanto é coisa que você for mexer no computador, vai ficar lento pra caramba. Por quê? Porque tem 128 jarrinhas vazias esperando informação dentro dela. E o computador não consegue armazenar mais nada. Se abrir um Word que ocupa 50 jarrinhas, aí o Word não vai conseguir abrir. Opa, tá difícil para mim abrir aqui porque a memória já tá bombando. E isso funciona com o computador. Então, lembrando que quando eu declaro uma variável, a variável, o nome dela é único. Eu não posso ter variáveis com o mesmo nome. Por quê? Porque senão você sobrescreve essa informação. E também o interpretador não deixa. Então, quando a gente vai preencher um formulário, por exemplo, eu não posso criar duas variáveis chamadas idade. Mesmo que você queira pegar a idade do pai e do filho, você precisa colocar o nome dessa variável diferente. Então, coloco lá idade 1, idade 2, por exemplo. E assim por diante. Então, essa informação aqui, ela é única no interpretador. Bom, vamos para o segundo exemplo. A gente tem que dar uma acelerada aqui, que o tempo nosso já está se aproximando do fim. Segundo exemplo. É o exemplo do print lá, a média, né? A mesma coisa, a gente tem aí o algoritmo. Pessoal, se alguém quiser interromper aí, tá difícil para ver o chat aqui, é só entrar com o áudio e com tudo aí, a gente tira a dúvida na hora. Bom, entro com a palavra algoritmo, declaro, lembrando do nome da variável, né? Eu não posso colocar com o mesmo nome, então eu coloquei lá número 1, número 2 e média, ambas do tipo numérica. Nesse interpretador, eu não preciso especificar se é real ou se é número, que é aquela questão do número inteiro e número fracionado, né? Aqui ele já interpreta das duas formas. Eu entro aqui com o meu escreva, que é para imputar a informação na tela, e eu fico aguardando duas entradas, né? É o número 1 e o número 2. Depois que eu fiz isso, eu estou dizendo para o computador, ó, seguinte, pega essa variável média, que seria essa jarra, aí dentro dela, você vai colocar a soma dessas duas informações. Essa notação aqui de matemática é comum, vocês devem ter visto em escola e tudo mais, que a gente separa, né, é o nosso cálculo. Então, se a gente deixar sem os parênteses, ele vai executar sempre obedecendo multiplicação e divisão primeiro, se não me engano, depois ele vai fazer a soma. Então, o parênteses serve para delimitar o que você quer fazer primeiro. Isso cai bastante aí em provinhas de concurso e tudo mais, para você dar o resultado final aí da sequência, né, de cálculos.
Então, eu estou dizendo que primeiro ele vai somar essas duas informações, depois ele vai dividir por 2, que é a quantidade de números que eu tenho. Exibir essa informação na tela, lembrando que o texto sempre entre aspas, e depois da vírgula, a média. Se eu quero pôr mais uma informação, eu venho aqui e ponho o N1. Então, eu vou exibir a média E e o N1. Então, é sempre a vírgula separa essa informação. Deixa eu colocar aqui, número, vou pôr 5 e vou pôr 9. A média é 75. Ele não exibiu a segunda informação. Vamos ver o que pode ter acontecido com o interpretador aqui. Ou é 7, né? Ele grudou o 5 ali. Isso que a gente vai descobrir agora. 5, 9, é isso mesmo. Então não é 75 não, ele que lhe grudou a informação mesmo. Então aqui eu coloquei, né, um texto, né? Separei por vírgula. Opa, foi mal aqui. Eu cuspi a informação da média, depois eu coloquei um outro texto e coloquei minha variável de novo. Aí, para ficar bonitinho, eu dou uns espaços aqui, né? Porque ele vai grudar tudo esse texto aqui numa coisa só. Número 2, a média 2, teste 2. Então, isso é bem legal esse programinha, dá para brincar bastante. Para quem não tem nenhuma familiaridade aí com código, pratiquem, brinquem. Eu vou dar mais outros 2 exemplos aqui, explorando outros recursos. E aqui mesmo, na própria ferramenta, ela tem alguns exemplos do básico ao mais complexo aqui. Dá para você explorar também, já brincar com alguma coisa mesmo que é real. Fatorar número e cálculos matemáticos, alguma coisa que você já faça no Excel, você já consegue até brincar aqui também. Bom, aqui a mesma coisa, digite 2 números do tipo numérico, escreva. Eu estou colocando na tela, aguardando que eu digite o número, né? E aí eu estou pedindo o segundo número, digite o número 2, e aí que eu estou fazendo uma estrutura condicional. Lembra que alguém colocou lá que para votar precisa ter 16 anos? É a mesma ideia. Eu vou colocar aqui, se o número for maior que o outro, eu vou dizer o número é maior que tal. Se não, eu vou dizer que o número é maior que tal. E assim vai. A gente pode até adaptar isso daqui para fazer aquele da votação. Então aqui eu tenho o se. O se eu estou dizendo se realmente é da mesma forma que a gente fala, é a condição. Se o número 1 for maior, é um indicador de maior que o número 2, então escreva essa informação. Aí a próxima instrução, se o número 2 for maior que o número 1, então o número maior é o número 2. Se o número 1 for igual ao número 2, os números são iguais. Então, sempre você questiona e você fala o que acontece em seguida. Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer isso, faça aquilo. Mais para frente vocês vão ver também que tem o senão. Então, assim, se eu for maior de 16 anos, eu consigo votar. Se não, eu não consigo votar e volto para casa. Deixa eu executar esse cara aqui. Primeiro número, 2, e o segundo número, 3. Aí ele fala, o maior número é o 3. Então, ele entrou aqui, eu digitei o 2, depois eu digitei o 3. Aí ele vem aqui, o 2 é maior que o 3? Não. O 3 é maior que o 2? O maior número é 3. Então ele entrou nessa condição aqui. Ele desconsidera as outras, ele só vai entrar na que validar essa informação, que é uma informação booleana, né? Se for maior que isso, então se não for, não entra. É como se fosse a porta, né, lá da escola, quando você vai votar. O cara pega seu documento. Você é maior de 16 anos? Então você entra para votar. Não é? Então não faça nada. É isso que o sistema está dizendo aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui da votação. Aqui é meio bugado esse menu aqui. Votação só precisa de uma informação. Vamos colocar aqui idade. Qual sua idade? Opa, qual a sua idade? E aqui eu leio a idade. Isso aqui eu não preciso. Aí eu coloco aqui idade maior de 18. Não é 16, né? Maior que 15.
Arranca esse resto aqui. Se for maior que 15, você pode votar. Vou rodar. Qual a sua idade? 1. Não faz nada. Vou rodar de novo. Qual a sua idade? 16. Você pode votar. Então, assim, dá para brincar bastante aqui com a estrutura condicional. Agora a gente já sabe escrever, obter informação. E vamos aqui para mais um exemplo rapidinho. Isso aqui é uma estrutura de repetição. No pseudocódigo, no algoritmo, a gente também lida com isso. O que seria repetição? Faça isso 30 vezes. Então, enfim, fica ali repetindo 30 vezes. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Então, isso seria uma estrutura de repetição. Essa primeira estrutura que a gente vai tratar seria o para. O que seria o para? Eu estou dizendo aqui para e recebendo 1. Então, eu declarei uma variável lá, uma jarrinha chamada i. Eu estou falando para ela assim, ó, receba 1. Então, ela já está com o valor 1. Até n. Então, o n seria o meu limite. Então, se eu estou começando de 1, eu vou até, sei lá, 30. Então, aqui está dizendo isso, ó, para i recebendo 1. Então, minha jarrinha lá está com informação número 1. Vá até o n. E aí, se vá até o n, eu preciso, igual eu expliquei do abre e fecha, lembra? Toda instrução, principalmente a de repetição, ela precisa delimitar também onde é o início e o fim, onde é o início e onde é o fim. Então, fala aqui início. Aí eu escrevo o número atual. Qual o número atual? O i. Por que o i? Porque ele vai automaticamente incrementando. E aí ele encerra. Então, se eu executar esse código, se eu colocar aqui 5, quando eu apertar o Enter, eu vou colocar aqui o 5 no lugar do N, que é até onde eu vou, porque o I eu já vou setar ele aqui como 1. Deixa eu botar aqui. E aí ele vai escrever, ó, o número atual é 1, o número atual é 2, o número atual é 3, e ele vai até o 5. Né? Chegando no 5 é o limite que eu coloquei, aí ele para. Então, é assim que funciona a estrutura de repetição. Eu coloco uma condição de parada e tudo que tiver entre o início e o fim, ele vai repetir freneticamente. A gente usa bastante isso em muitas condições, muitos cenários. A gente, por exemplo, sistema de importação de dados de cliente. Então, eu pego um Excel lá com 1.500 clientes, eu vou importar isso no meu sistema. Quando eu passo essa informação para o sistema, ele vai jogar isso no estudo de repetição. Então, ele vai lá no meu para, começando de 1 até 1.500 itens, que seriam os itens, as linhas da planilha. Então, para cada linha, ele vai fazer uma ação. Então, ele começa lá, linha 1, insere no banco cliente A. Linha 2, insere no banco cliente 3. E vai fazendo isso até chegar no meu limite, que é 1.500 itens. Então, a estrutura de repetição serve para isso. Um outro exemplo de estrutura de repetição é utilizando o comando enquanto. Então, assim, diferente do para, que eu falo que começa do 1 vai até tal, o enquanto é um pouco diferente, porque o enquanto é assim, faça isso enquanto atender essa condição. O que seria essa condição? Por exemplo, no caso da planilha, vai processando a planilha até eu encontrar alguém com CPF que começa com 23. Aí ele vai processando. Na hora que ele encontrar alguém com CPF 23, ele para. Então, ele funciona, ele é um pouco mais inteligente que o for, que o for é meio burro, você fala para ele, conta de 1 até 100. Aí eu gosto de falar para Alex, conta de 1 até 100, vai contar. Agora, o enquanto não, enquanto é condicional. Você fala para ele assim, faça isso até acontecer isso. Só que aí tem um risco muito grande que muitos programadores erram, principalmente no começo, que é a estrutura de parada. Eles erram bastante porque, se eu não encontrar ninguém que comece com CPF 123, ferrou. Aí vai dar um estouro de memória na sua máquina, porque ele vai entrar no loop infinito aí. Conforme ele vai processando ali, ele vai ocupando recursos de memória e vai chegando no ponto que, pum, aí vai aparecer na tela, Stack Overflow, estouro de memória, estouro de pilha. E aí, tipo, vai travar tudo sua máquina, ficar branca, vai reiniciar o Windows, essas coisas comuns que acontecem.
Então, o que a gente está fazendo aqui? Esse aqui é um exemplo um pouco mais avançado, não se assustem. Vou passar esses exemplos depois para vocês praticarem, para brincar, fazer outros exemplos. Aqui a gente está calculando o fatorial de um número. O que é o fatorial? Você informa um número e aí eu vou multiplicando por os decrescentes desse número. Se eu informo 5, eu vou pegar 5 vezes 4, resultado 5 vezes 3, resultado vezes 2, resultado vezes 1. E assim por diante. Se eu colocar um número maior, é lógico que ele vai começar lá em cima e vai chegar num número gigante. Então, explicando rápido aqui, eu estou declarando 3 variáveis numéricas, uma chamada fat, aux e num. Esses nomes pode pôr o nome que você quiser. Então, eu estou lendo um número, que seria qual que é o número que eu vou fazer o fatorial dele. E aí eu estou atribuindo o que eu digitar na variável fat e o que eu digitar na variável aux, que seria uma variável auxiliar, que eu vou usar ela só para poder bater a informação aqui no final, só para exibir. Então, eu faço lá, enquanto o número for maior que 1, faça. Por quê? Porque eu vou pegar do 5 e vou diminuindo até chegar no 1. O 1 é meu ponto de parada, é minha condição. Então, enquanto ele for maior que 1, ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu fatorial, que supondo que eu digitei 5, eu vou fazer ele receber o meu fatorial vezes o número que eu digitei menos 1. Então, como eu atribuí 5 na variável fat, então eu estou lá, 5, né? E aí eu estou fazendo 5 vezes o número, que também é 5 menos 1. Então eu estou fazendo 5 vezes 4. Aí eu estou colocando o resultado dessa informação na variável fat. Então a fat não vale mais 5, ela vai valer 20. E aí o que eu faço? Eu faço o meu número, receber o número menos 1. Então agora o meu número não vale mais 5, ele vale 4. Então essa mecânica aí dentro do enquanto, que ele vai sempre estar diminuindo o número até chegar no 1. Aí o próximo aqui, a interação, que seria, né? Eu estou fazendo lá meu FAT, que hoje está com 20, e vai receber 20 vezes o meu número, que agora é 4 menos 1. Então, 20 vezes 3. Aí, 3 vezes 2, 60. Então, o meu FAT agora está valendo 60 e o meu número está valendo 3. Próxima iteração. Meu FAT valendo 60, aí eu pego 60 vezes 3 menos 1, 2. Aí deve ser 2, 120. Aí agora o meu FAT vale 120 e meu número passa a valer 2. Próxima iteração. Meu FAT valendo 120, eu pego 120 vezes 2 menos 1, 1. Então 120 vezes 1, 120. E aí aqui passa 2 menos 1, aí vai valer 1. Aí, pum, já parou. Por quê? Porque minha condição é enquanto for maior que 1. Agora o meu número vale 1. Então, ele aborta a missão e ele escreve o resultado na tela. É difícil um pouquinho assimilar isso, mas vocês praticando depois, vocês vão ver. Porque, assim, é um exemplo um pouco mais complexo, mas tentei explicar bem uma forma mais fácil para vocês pegarem. Vou colocar um 4 para facilitar. Então, ele fala, o fatorial de 4 é 24. Justamente por conta disso. 5 vezes, na verdade não é 5, né? 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Aí eu pego 12 vezes 2, 24. Aí 24 vezes 1, 24. Aí não tem como multiplicar por 0, porque a gente já saiu da nossa interação. Bom, esse é o enquanto. E agora, para finalizar aqui, alguém falou alguma coisa? Foi o Igor. Opa, pode falar? Porque, assim, quem não conhece, né, o fatorial, eles não entendem, creio que eles não entenderam o que seja o fatorial, né? O fatorial é o valor, exemplo, 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. A gente já está acostumado com o laço de repetição, a gente já vai no valor final, né? Por isso que quando você explicou, eu acho que eles não devem ter entendido por causa disso. Isso, boa observação. Fatorial é matemática, né? Então, assim, tem fatorial, tem dentro de álgebra, tem, tipo assim, várias fórmulas que você encontra em física, cálculo de resistência. Eu só peguei um exemplo que é comum, e esse exemplo da fatorial, você pode anotar aí na pedra que isso cai em teste de entrevista e isso cai em teste de concurso. Isso, se você pegar um teste, uma prova de concurso ou de teste de empresa, a primeira coisa que eles vão dizer para você, escreva um algoritmo que faça um fatorial de número.
Então, eu coloquei esse exemplo porque vocês vão lidar com isso em algum momento aí na carreira. E podia ter colocado qualquer outro exemplo. Faça um cálculo aí de resistência, calcular Joule, entendi. É só pegar a fórmula e traduzir para o pseudocódigo. Então, sim, vai ter momentos que você vai fazer repetições, tem momentos que você vai ter que multiplicar, dividir, faz raiz quadrada, vezes 1, menos 1, mais 1, vezes π. Então, tudo, se você fizer nessa linguagem, o computador vai interpretar. E o que o Igor falou é justamente isso. O fatorial é um número onde você vai multiplicando por números menores que ele. Se eu colocar 10, eu vou fazer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 8, até chegar no 1. E assim por diante. Beleza? Bom, um último exemplo para a gente fechar aqui essa parte de pseudocódigo na ferramenta aqui do Portugal é rotina. O que seria rotina? A rotina, ela é uma ação que é executada para compor o seu algoritmo. O que seria o compor o algoritmo? Por exemplo, você dirige um carro, né? Mas você não sabe o que tem no motor do carro. E você sabe que lá dentro é executada uma rotina para poder tracionar os pistões e fazer com que as rodas se movimentam. Mas você não sabe disso. Então, quando você vai montar um carro, você constrói a carcaça e você não vai construir o motor. Você vai pegar o motor de um terceiro de um fabricante e vai acoplar no seu carro. Então, esse motor seria uma rotina. O que é uma rotina? É algo que você acopla aí no seu algoritmo, que ele executa alguma coisa interna e te devolve alguma informação. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem lá a declaração de um número, né? Uma variável chamada número e uma variável chamada x, que são do tipo número. Leia número, então você digita na tela, ele está guardando que você entre com o número. Eu estou fazendo com que o x, que é essa variável que eu acabei de criar, ela receba o resultado dessa rotina, que seria exatamente o que eu falei do motor do carro. Então é como se eu desse partida no carro e aí eu falei, motor, agora é com você. E aí eu estou passando para dentro dessa rotina a minha variável, o número, que é o que eu acabei de digitar. Aí, quando a gente cria a rotina, eu coloquei uma chama verifica. Aí lá no final do código, também que aqui encerra o meu algoritmo, né? Eu crio um cara chamado subrotina, aí o nome da minha rotina vai chamar verifica. Eu recebo uma variável chamada num, do tipo numérico. Aqui dentro eu vou declarar uma outra variável chamada res. É como se fosse um outro código, como se eu tivesse duas abas aqui de pseudocódigo. Só que eu coloco tudo na mesma página. Aí eu estou verificando. Se o número for maior que 0, que é o que está vindo na minha rotina, é como se eu te injetasse gasolina dentro do motor. O que chegou aqui é água ou é combustível? É água. Então, eu faço a minha variável, que eu criei aqui agora, receber 1. Se não, que é o que eu comentei lá do voto. Se você tem maior de 16, então você entra. Se não, você volta para casa. Se não, eu faço a minha variável nova, receber 0. Então, basicamente é assim, o que eu digitei é maior que 0? Então devolve 1. Não é maior que 0? Então devolve 0. Que é essa palavra retorne. E aí eu encerro minha rotina. Então é isso aqui como se fosse o motor do carro. Entrou aqui a informação do combustível. É gasolina? Retorna 1. Não é, retorna 0. Entrou aqui. O que chegou aqui é álcool? Retorna 1. Não é água? Não, retorna 0. Então, essa minha rotina faz isso. É como se fosse o motor do carro lá, ou outra aba aqui com outro código algoritmo. E aí, aqui a gente vai, no nosso X aqui, vai receber essa informação. Que informação vai chegar aqui? Ou é 1 ou é 0. Então, se eu digitei o número, ou é 1 ou é 0. E aí aqui embaixo eu faço uma brincadeirinha com o if, né? Dizendo se o X for igual a 1, então é positivo. Se não, é negativo. E aí eu encerro o meu algoritmo. Rotina, procedimento, função, são muitos termos semelhantes que vocês vão se deparar aí no dia a dia de vocês na vida de programador. Isso é muito utilizado, porque hoje a gente vive num mundo de componentes, de módulos, então assim, nunca uma empresa, uma fábrica vai produzir algo do zero.
vou pegar uma fábrica lá de, sei lá, Colgate. A Colgate não fabrica caixinha, não fabrica estampa, não fabrica tampinha, não fabrica a embalagem, ela só entra com a pasta de dente. Então, isso, no mundo da informática, seriam os componentes. Então, ela já compra o componente pronto, chamado a bisnaguinha lá, já compra a caixinha, e aí ela entra com o produto dentro da bisnaga e lacra a caixinha e vende. Então, o computador funciona da mesma forma. Graças à componentização e o uso de rotina e de procedimento, a gente consegue plugar muitas coisas de forma fácil. Então, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp hoje a gente consegue enviar foto, enviar arquivo, enviar, sei lá, qualquer outra coisa. Se não existisse componentização, a gente não ia conseguir mandar uma foto pro WhatsApp, porque a foto é exclusiva de outro lugar. Quem inventou lá a exibição de foto no computador não ia deixar esse código aberto para todo mundo. Arquivo, o Word, todo mundo sabe que o Doc hoje é blindado do Microsoft. Hoje não tanto, porque você consegue abrir Doc em ferramentas do Linux, LibreOffice, essas ferramentas open source, mas graças à componentização. Então, a rotina funciona dessa forma. Vou executar aqui para vocês verem como funciona. Eu vou colocar aqui o número 2. Quando eu colocar o número 2, eu estou passando o número 2 para dentro da minha rotina, e aqui dentro ele vai verificar. 2 é maior que 0? Retorna 1. Senão, retorna 0. Aí ele vai retornar 1. Aí ele verifica 1 é igual a 1, então é positivo. Vou colocar agora menos 1. Menos 1. Entrei, menos 1 é negativo. Por quê? Porque minha rotina retornou 0, aí ele não é igual a 1, e aí ele vai escrever negativo. Então, é isso. A parte de ferramenta do Portugal é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês baixem aí na casa de vocês, é um executável, não precisa de mais nada. Qualquer lugar que você jogar na área de trabalho aí da sua máquina, você vai conseguir executar. Usem e abusem dos exemplos, vou compartilhar esses exemplos. Vocês têm outros exemplos aqui na própria ferramenta. Tem uns bem complexos aqui. E aí vocês vão dosando aí o que vocês... raiz quadrada. Então, é para praticar mesmo. Bom, voltando aqui para o slide para a gente fechar aí nosso dia. Praticando, que é o que a gente acabou de fazer, né? E vocês façam também durante a semana, tirem dúvidas, se precisarem. Aí falando um pouco aí dessa questão do pseudocódigo, a gente está trabalhando aí com a linha acadêmica, né, de interpretação de código pela máquina, mas depois a gente vai ver que é um universo aí gigantesco aí de linguagens e interpretadores, que cada uma aí ela traduz o que você está descrevendo para a máquina. Então, assim, no final das contas, tudo é 0 e 1. Mas existem milhões de linguagens aí que você escreve, e cada um vai se familiarizar com a que se sentir mais à vontade. Eu, particularmente, trabalho com C# aí há quase 15 anos. Mas tem várias linguagens. E a dica que eu dou aí para a gente fechar aí nosso treinamento na primeira semana é focar no LinkedIn. Então, criem lá seu LinkedIn se você não tiver. Se você tiver, você atualize lá a sua fotinha, e a descrição é bem importante, a descrição do seu objetivo profissional. As suas skills que você já tem, se não for da área, não tem problema, as empresas olham para isso também, porque isso envolve muito a questão da postura da pessoa no mercado de trabalho. E esses links que eu passei são tudo de curso online gratuito com certificação. Então, eu sou viciado em curso, eu praticamente estudo quase todo dia, eu tenho mais de 100 cursos aí que eu já fiz. Então, eu abuso e uso dessas ferramentas. Então, tem a DIL, tem a FIAP, tem o próprio Google, tem curso de marketing digital, Coursera, tem a TIM, tem a Fundação Bradesco, a Alura tem alguns cursos também. Então, assim, deita o pelo mesmo, peguem esses cursos. São cursos de 1, 2 horas, 3, 6 horas. Façam os cursos, tirem os seus certificados e começa a aumentar a bagagem lá de certificados no LinkedIn. Coloquem lá as suas conquistas e, assim, isso desperta
aos interesses dos recrutadores. Então, assim, conforme vocês forem lá colocando as atividades de treinamento, fazendo network com outras empresas, seguindo empresas grandes, vai lá, segue Microsoft, segue Avanade, segue Interativo, segue Stefanini, segue um tanto de consultoria grande, e aí já já alguém vai bater na sua porta. Então, assim, primeiro você precisa estar preparado para quando bater, você abraçar aí com tudo a vaga. Bom, algumas referências que eu coloquei aqui são de alguns cursinhos que eu achei legal de algoritmo no YouTube. Vou compartilhar com vocês também depois desse material. E é isso. Então, por hoje a gente encerra aí nossa primeira semana do treinamento. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado esse material. Muitas coisas boas estão por vir. Tenho preparado um material bem bacana aqui, justamente para a gente nivelar todo mundo aqui do treinamento. E a gente vai seguindo aí durante a semana. Puder aí entrar no meu canal, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, ajuda a manter aí vivo aí essa questão de estar compartilhando conteúdo toda semana pro pessoal e esses treinamentos também. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Não, Rodolfo, aqui de boa, tranquilo. Não, Bom, também achei de boa. Beleza, isso aí, pessoal. Então, é isso. Então, bom descanso para todo mundo aí, boa noite, boa semana. E lembre-se lá do Ratinho, pega esses cursos aí que eu vou compartilhar com vocês, são cursos bem bacanas, tem curso de programação, de linguagem, de marketing, finanças, tem tudo quanto é coisa. Se vocês estiverem mais confortáveis, vocês vão fazendo aos poucos até realmente conseguir engrenar aí nessa área. Beleza? E a gente vai se falando no WhatsApp e segunda que vem a gente se encontra aí para a gente entrar aí na web e começar a fazer nosso primeiro Hello World aí no navegador. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite, abraço. Beleza, valeu, obrigado, boa noite. Valeu, abraço. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.